Fala, meu povo, estamos de volta aqui com o nosso podcast com a temporada 2025 e desta vez de casa nova, como vocês podem ver, não é isso, André? Exatamente, nós estamos aqui na PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, nos estúdios da ProHub. São os novos estúdios da ProHub para o ano de 2025. E esse ano vamos ter várias novidades, né, Cristiane? Bastante coisa, né? Bastante coisa nova. Muita coisa nova, já começar pelo estúdio novo, Isso né? aí. E para quem não nos conhece, eu sou o Cris Mendes, estou aqui com meu companheiro de bancada, André É Ferrari. isso aí, nós juntos somos a voz do churrasco. Ó, vamos lá, sem os nossos patrocinadores, o nosso programa não consegue funcionar. Então vamos falar sobre eles. Temos novos entrantes e sempre, como vocês sabem, a gente está aberto a novas parcerias, a novos patrocinadores e apoiadores. A Voz do Churrasco sempre prezando pelo desenvolvimento, capacitação e cultura do churrasco e da gastronomia. Vamos lá, os patrocinadores. Cristiane, o primeiro é o Capitã, patrocinador master desse programa, farofa de comer de colher, comida de verdade na sua mesa. Barão Erva Mate Chás, há mais de 50 anos ao lado do gaúcho. Hoje a gente tá tomando um chazinho aqui, hoje é o de cidreira, né? Esse aqui é um dos meus preferidos, né? Isso aí, Cristiane. O meu preferido é o de dormir. O de dormir gente, é bom demais. O de dormir é maravilhoso, é melhor que muito remédio pra dormir. Eu bom mesmo. Adoro. Ontem eu tomei um antes de dormir, isso aí. Sim. Borrússia, o nosso mais novo patrocinador. Isso Seja aí. bem-vindos aqui à nossa casa, que agora também é sua. É o maior frigorífico de suínos do Rio Grande do Sul. Um produto gaúcho aí para todos os rincões deste país. Qual é o slogan? Você Feito é o rei do pela slogan. Nossa gente. É isso aí. Você é o rei do slogan, Um né? abraço, Toy, e a toda a família da Borrússia por essa grande parceria para o ano de 2025. Muito bem. Bolinha. Bolinha, Marcelo Bolinha Carnes e Linguiças Artesanais. Asiana, o melhor restaurante asiático do sul do Brasil, ali na Dinarte Ribeiro, e também na Praia de Atlântida, no litoral gaúcho, no ano de 2025. Dom Cássio Selame. Dom Cássio Selame, facas com alma, né? Use por... faltou agora, né? Faz 3 semanas sem fazer, o cara esquece. Errou logo no primeiro. Cássio. Acabamos de começar e ele já errou o rei do slogan. Faltou hoje. Foi só porque eu elogiei. Use por gerações, use com alma e guarde por gerações. É isso aí, sei lá. Liper também, o nosso novo entrante hoje. Um abraço pro doutor Lucas lá, da Liper Odontologia, um dos estúdios estúdios odontológicos mais tecnológicos e inovadores de Porto Alegre. Você sabe, né? Para participar e comer um bom churrasco, a gente precisa estar com a nossa dentição em dia, né? E nada melhor do que lá. Para comer carne tem que ter dente, né, gente? Isso aí. É isso aí, essa eu é a não real. fui tão chulo. Para comer carne tem que ter dente. É isso aí, né? Liper. E o nosso parceiro de sempre aqui, Eli Couros, melhor em artigos em couros para você e para sua casa. André. Todos devidamente apresentados. Todos devidamente apresentados. É bastante gente legal, né? Muita gente legal. E esses patrocinadores novos são só algumas das novidades que nós vamos ter aqui ao longo do ano. Mas nós vamos começar o primeiro episódio do ano com um cara que é muito especial para nós. Tornou-se amigo, né, aí desses encontros da vida. E ele é produtor, gente. Na verdade, ele foi convidado porque... Né, a gente primeiro programa, ele vai vir ver se a gente está fazendo direito. É uma consultoria grátis. Eu quero ver o que eu preciso melhorar. Essa é a real. Mas estou brincando. Mas é com muito prazer, com muita alegria que a gente vai entrevistar aqui, bater esse papo gostoso com o nosso amigo Zeca Honorato. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Estou bem feliz. Que honra estar no primeiro dia do novo estúdio e começando o ano com um papo especial com vocês. Zeca, seja muito bem-vindo. E sem mais delongas, a gente já se alongou aqui na nossa introdução de hoje, porque a gente tinha que dar as boas-vindas para 2025. Zeca, conta um pouquinho para quem vai assistir o programa. Quem é você? Claro. Bom, eu sou porto-alegrense, publicitário. A gente está aqui na PUC, onde eu me formei e também dei aula por mais de 10 anos, no curso de Publicidade e Propaganda. Depois de muito tempo na antiga forma, digamos assim, no modelo mais tradicional da publicidade, né, em agência de propaganda, como redator, então era meu papel escrever os comerciais, escrever os slogans, né, escrever spots e jingles de rádio. Fui, por muito tempo, trabalhei então em agência de propaganda, depois fui para o marketing político, fiz mais de 100 campanhas eleitorais de governador e prefeitos, mas também sempre atuando de uma forma, digamos assim,
paralela, empreendedora em outros projetos, e entre eles os projetos de entretenimento, né? Bem. Então surgiram os convites, primeiro como roteirista, depois para dirigir, e depois num combo, assim, né? Escreve, dirige e ajuda na concepção dos produtos em projetos de entretenimento, né? E um deles envolve o nosso grande evento, o Paleta Atlântida, na praia, né? Um convite muito especial do Luciano Leon e de toda a turma para conceber, para formatar produtos que fossem, assim, digamos, agregados ao evento, ou seja, que para alongar, talvez, o efeito do evento, que acontece uma vez por ano no litoral, mas que pudesse ter a marca uma sobrevida ao longo dos anos. Foi assim que surgiu essa parceria, entre outras, e dela surgiu, então, daí o primeiro reality show da história da televisão do Rio Grande do Sul, que é de churrasco, e era do Paleta, né? O desafio do Paleta, que foi na Record o ano passado. Nada mais justo do que ser de churrasco, né? Um reality de Nada comida. mais justo. E foi muito legal. Ano passado nada, já estamos em 25. Retrasado, 23. 23. Foi 23, é verdade. 23. Passa rápido, hein, Zeca? É, com índices incríveis no Ibope e com uma formatação que eu digo assim, que acabou incluindo boa parte do trade do churrasco, porque envolve não só os participantes, envolve também a cadeia toda, né, dos patrocinadores, dos jurados, né, que o André foi um jurado, É verdade. envolve também os fornecedores. Então é nesse sentido, assim, que eu acho que é de mobilizar o trade, né, toda a cadeia do churrasco, que projetos como esse fazem sentido, como o projeto de vocês também faz. Sim, isso é muito legal. A gente fala aqui, né? A gente fala em ecossistema do churrasco. Ecossistema. E esse ecossistema, para nós, ele é fundamental, porque quando a gente fala em ecossistema do churrasco, ele é do campo até a mesa, né? A gente tem a impressão de que o churrasco ele é só o assador e a carne. Perfeito. Mas é o carvão, é a farofa, é a É geleia. o agro. É o agro. O agro. É um ecossistema gigantesco. E gira muito, né? A economia do Rio Grande do Sul, ela é... A gente acha que é só o churrasco, né? Mas tudo que ela engloba, hoje o Rio Grande do Sul respira, né? O agro, o churrasco. E eu fico muito feliz, assim, porque, de certa forma, a gente tinha a cultura, a tradição, mas não encarava, né, esse nosso produto de uma forma mais profissional, assim, né? Do ponto de vista do turismo, do ponto de vista do marketing, do ponto de vista de qualquer coisa, porque, vamos lá, a gente tinha algo que era e é ainda passado de geração para geração, tá no nosso DNA. Porto Alegre, todas as cidades do Rio Grande do Sul, eu viajo muito a trabalho, conheço todas as 497 municípios do Rio Grande do Sul, e te digo assim, domingo, as cidades do Rio Grande do Sul, elas cheiram a churrasco, né? O cheiro tá no ar, né? É lindo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, nós nunca tivemos, talvez, uma preocupação organizada. Claro que preocupações pontuais, sim, mas organizada, de tratar esse produto como um cartão postal, né? Um cartão de visitas do estado, e aí embalar ele, né? Para formatar ele para ser realmente um produto. Como é, por exemplo, o assado na Argentina, né? Tratado como uma entidade, tratado de uma forma organizada, com documentários, com séries. Então a gente não... eu acho que despertou por uma coisa muito legal, que não é apenas um hábito gastronômico, né? Mas é, sim, talvez a nossa melhor forma de se apresentar para o mundo, né? É a identidade do gaúcho, né? Eu acho que ela passa 100% pelo churrasco, independente se é homem, mulher, criança. Exato. Todos eles, alguma vez na vida, tiveram contato e continuam tendo contato de certa forma. Sabe, André, que até os anos... Eu posso estar errado, assim, na década, né? Mas, assim, até os anos 60, 70, com certeza, as residências, mesmo as do Rio Grande do Sul, não tinham churrasqueira, né? Então, a churrasqueira era uma coisa do interior que foi vindo para a capital. Eu faço 50 anos esse ano, então eu tenho uma memória, assim, de... Ali nos anos... Final dos anos 70 e 80, não era comum, a gente não tinha sacada com churrasqueiras, não existia. Churrasqueira tinha nas casas. Quem morava em casa, mas sobretudo nos sítios, né? Então, é um hábito mais recente de trazer para o perímetro urbano. Mas, fora do Rio Grande do Sul, hoje... Não tem um empreendimento que seja entregue que não tenha uma churrasqueira. Do Ceará, da Paraíba, do Manaus, Rondônia, Roraima, Acre. Isso é a força desse hábito que nasceu aqui, que foi junto com os gaúchos que colonizaram o oeste do Brasil, até o Acre, a gauchada predomina no Brasil, né? E levou esse hábito. E isso acabou ficando, então, digamos, introjetado até
nos empreendimentos imobiliários. Né? Eu brinco, né? A gente entrevistou o Jorge Aita, da primeira churrascaria do Brasil, né? A Santo Antônio. Santo Antônio. E ele contando uma história dele, ele disse que, cara, quando eu fui me casar, né? A primeira coisa que eu fui procurar uma churrasqueira com 2 dormitórios, né? Então é enraizado. Nós, quando também fomos procurar o apartamento, se não tiver churrasqueira, não pode ver que os empreendimentos mais antigos já não tem. É verdade. Né? Mas os mais recentes não tem. Tu não aceita que não tenha. Se não tiver, não vende, mesmo né? Que não faça, eventualmente, aquela família, mas é um atributo, né? Sim. Isso é a força do hábito, né? Mas nós não sabemos, talvez, nos apropriar disso, né? De maneira comercial, como a região de Champagne, na França, se apropriou do nome Champagne, né? A gente, até os anos 90, chamava champanhe. Aqui a gente foi obrigado a chamar de espumante, porque há uma restrição, né, de proteção de marca que permite que só produtos oriundos da região de Champagne sejam denominados de champanhe. É como se a gente tivesse que dizer, quando falar em churrasco em algum lugar, tem que citar o Rio Grande do Sul, ou tem que ser feito aqui, ou com a carne daqui. Não chegamos nesse ponto ainda, mas é um produto que deveria ter essa reivindicação de propriedade ou de origem, né? Sim, denominação de origem. Será? Nós estamos trabalhando, vamos trabalhar para isso. Pelo menos que tem um rótulo, né? Pode fazer parrilla, já não é nossa, já é uma adaptação e tal. Mas o churrasco, de espeto, do jeito que a gente faz, embora existam outras variações, como Lagoa Vermelha e tal, a gente poderá e poderia se apropriar sim, porque é uma marca nossa, cultural. Isso tem valor, né? Não só de mercado do ponto de vista do marketing, mas valor até de autoestima, né? Da nossa... Sim, de pertencimento. De pertencimento, melhor dizendo, então, da nossa região, né? Então, eu acho que isso não é impossível, não. Isso é bacana, né? A gente debater isso aí, porque, como tu disseste, o churrasco é um hábito, mas para quem vê de fora é muito mais do que um hábito. Tanto é que existem hoje as baladas da carne, existem os grandes festivais de gastronomia com churrasco. De uns poucos anos para cá, né? Exatamente. Eu acho que o povo começou, né? Digo, o povo, como a sociedade como um todo, começou a enxergar que o churrasco poderia ser, além do hábito, né? Do domingo ou do dia de semana, da comida normal, poder ser explorado comercialmente, tanto que hoje nós temos os assadores profissionais, temos uma gama de produtos voltados para churrasco. Eu posso dizer isso porque a minha empresa hoje, né, o nome dela é o Capitão Churrasco, né, então temos a Voz do Churrasco. Então o ecossistema do churrasco, eu digo que ele está engateando, ele está começando a se descobrir e começando a descobrir a força que ele tem. Antes a gente via, os grandes players do mercado são os frigoríficos, legal, tá, mas e todos os outros que ajudam os frigoríficos a sobreviver e fazem parte do churrasco hoje estão tomando força. Com certeza absoluta. Mas isso depende também de organização. E outra coisa, é um paradoxo, mas foi a gourmetização. Quando a gente despertou para a questão assim, gastronômica mais de alto padrão, em todos os sentidos, a gente também desperta nesse ambiente do churrasco para essas outras formas, vamos dizer assim, de execução, né, do churrasco. E aí então tornando ele mais gourmet, a gente valoriza até o raiz, né? Porque se faz mais, se expõe mais, se cria mais formas de fazer, e aí se cria também mais curiosidade para saber a origem, onde isso nasce, né? Então, quando o interesse global, porque isso é um movimento mundial, né? O interesse, os programas gastronômicos surgem de 20 anos para cá, tal. Quando surgem esses eventos gastronômicos no geral, ajuda a também algo que é bem enraizado, que talvez seja aquela coisa mais identificada como não gourmetizada, né? Que é o churrasco raiz, né? Então, quanto mais eventos elaborados tiver, mais valorizo o que é raiz. Mais valorizo o que é raiz, porque aí as pessoas querem buscar essas raízes, né? Claro. E porque na cidade, ainda mais para quem mora nas capitais, é mais difícil de conseguir enxergar esse tipo de churrasco. Fogo de chão, isso aí. Tem crianças aí que nunca viram fogo de chão. Claro. Então, para eles é um espetáculo, né? Na verdade. E os mais novos, dependendo da classe social, não vão ver muito o espeto, né? É verdade. Pela coisa que a gente está hoje andando muito para a questão da parrilla, da presença desse formato, né? De concepção do assado. Mas isso são hábitos, né, que vão se transformando. Eu digo que eu sou adepto de todos os estilos, né? Sendo churrasco, a gente tem que fazer. Não, eu também, mas existe isso, né? Claro. As modas, os modismos, né? Tem os raiz, o que gostam mais do estilo raiz, tem os que preferem o estilo gourmetizado, e tem espaço para todo mundo, isso é que é legal. O churrasco é democrático. E quantos cortes novos surgiram, e quanto a gente está ampliando, né? E até os veganos, e até... Eu gravei em todo o programa, o primeiro reality show de churrasco com uma equipe 90% vegana. É mesmo? Aham.
Tanto é que só eu degustava no final. Nós e eles. Claro, os pratos eram elaborados com legumes, com outras coisas. Sim. Mas existe espaço para todo mundo. Sim. E tem churrasco. Hoje eu conheço gente que se encontra para fazer churrasco vegano. Sim. A mãe do André é vegetariana. Todo churrasco. E sem um pedaço de carne. A mãe tem que ter para ela, tem que ter um pimentão, uma berinjela, uma abobrinha, uma batata assada. E é isso aí. E é bacana. O churrasco é o processo de ir pro fogo, né? E assar. E é a coisa mais ancestral que a gente tem, né? É verdade. É isso aí. Dos primórdios. Dos primórdios. É a primeira forma de se alimentar. E tudo que lembra, que nos remete à origem, ao passado, tudo nos traz uma emoção diferente. E tudo que nos traz emoção nos cativa mais. Então, as marcas que souberem trabalhar com a emoção da nostalgia, do passado e do pertencimento, tem uma probabilidade de lembrança muito maior. É verdade. Tá vendo? Olha só, é uma aula, gente. Nós avisamos pra vocês que seria porque uma a gente, no racional, não lembra, né? Mas no emocional não esquece. Exato. É verdade. Toca na emoção. Toca na emoção, ele fica guardado. A gente vai guardar sempre. E as marcas, até aqui, ótimas marcas que despertaram pro produto de vocês, que é ótimo, mas ainda existe um despertar, nem todas. Tem marcas do ecossistema que nem sabem a importância, talvez, que tenham, né? Como a gente falava esses dias sobre a Quitabarão, né? Que para mim é um expoente no chimarrão, nos chás. Mas como a gente ainda não despertou para a coisa do chimarrão em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Né? Eu morei fora do Rio Grande do Sul, tinha um hábito grande de tomar também chimarrão. Na beira de praia se toma, né? O gaúcho toma com 40 graus. Isso a gente ainda ficou... Eu vejo que ainda os exemplos são muito ligados ao gaúcho, de pilcha. Eu nunca tive uma pilcha, e sou mais gaúcho que muitos gaúchos. Então tem o gaúcho urbano, claro. E esse gaúcho urbano é pouco retratado na comunicação. Muito pouco retratado. E além disso, às vezes, ele é motivo de piada. Quando fala, o gauchão de apartamento. Exatamente, o Léo, né? Tanto é que nós temos um grande abraço do Weber aí, o Léo, gauchão de apartamento, nosso amigo. E ele retrata o que é hoje, o cara tomando uma Queen Stanley. Cara, o chimarrão é igual, é indiferente. É como a gente assar numa parrilla, achar com um cogumelo, assar com cogumelo, fazer variações, né? É isso aí. Agora tem que absorver todo mundo, porque isso é uma cadeia gigante do tamanho do nosso estado, fora a influência que a gente exerce nos A Barão estados. hoje é a maior exportadora de erva mate do mundo. Estão mais de 140 países. Eu tomava chimarrão, erva mate Barão na Austrália, quando eu morei lá. Então, a erva mate que era minha companheira era Barão. Então, eu fico muito feliz de ter eles aqui conosco. Marca, cara, produtos de muita qualidade, né? Então, são coisas que a gente vai vendo. Imagina, eles estão aí há mais de 50 anos no mercado. Aí tu pega a Borussia, que tem, acho que 30, 40 anos, entre 30 e 40 anos de história. Olha só o que geram de receita, de emprego, né? Mas olha só, pega a Borussia, tá? Que é um parceiro novo de vocês. Tu vai lá no Morro da Borussia, tá maravilhoso, né? Em Osório. Por exemplo... Tu tem uma experiência que não é só do frigorífico, mas de toda a região ali. Aquela experiência casada de visual, de hospedaria, de gastronomia, valoriza o próprio produto. Porque tu traz história para dentro, né? Quando tu traz história, quando tu traz o contexto das marcas, as marcas ficam muito mais perenes, né? A capacidade delas de memorização aumenta muito. Então, as marcas têm que saber contar histórias, né? E elas têm histórias, né? Storytelling sempre foi o que motivou o mundo. As crianças dormiam ouvindo histórias. Só que storytelling é um termo novo, uma coisa que sempre aconteceu. Sempre quer contar história, contação de histórias. Exatamente. Tem aula de contação de histórias. Tem Ou é narrativa, como queira o termo, né? Só mudam os termos, mas a lógica permanece a mesma. Tudo a mesma coisa. O importante é contar história e se conectar. Exatamente. Bacana, e emocionar. Emocionar. Falando nisso, Zeca, eu preparei aqui uma listinha de perguntas. Bora. Olha aí. Já que você produziu o primeiro reality show de churrasco, né, do Rio Grande do Sul, eu queria tirar algumas curiosidades aqui e saber alguma coisa, já pegando essa parte da emoção. O que mais te chamou a atenção no universo dos assadores durante a produção do Paleta? Bom, o desafio do Paleta foi o primeiro reality show geral do Rio Grande do Sul e casualmente foi de churrasco. Eu acho que bom que tenha sido de churrasco, porque faz essa referência, claro. né? Justa homenagem. O que me chamou a atenção foi esse fato que eu citei agora há pouco. O tamanho desse ecossistema. Porque eu desconhecia um pouco, pelo menos não tinha visto por esse ângulo de como ecossistema, embora fosse consumidor, assador, amante do churrasco, não tinha uma ideia. Então ali
se juntaram várias partes de um grande ecossistema que começa no agro, né? E a gente está falando do agro, pop, sorte, tudo, Sim. mas o agro como um todo, não só o agro pecuarista, né? Porque nós estamos falando de tudo. Nós estamos falando de terra, nós estamos falando de ração, nós estamos falando de criação, nós estamos falando da cultura do gaúcho do interior, nós estamos falando de transporte, nós estamos falando de caminhão, de rodovia, estamos falando de tudo. Né? Para a carne chegar na mesa da nossa família já assada, tem uma série de etapas, né? E ali eu consegui enxergar o potencial e o tamanho desse ecossistema. Tanto é que a gente gravava e nos intervalos era procurado por criadores ou por representantes de associações enfim, de criação de gado, de búfalo, de tudo, interessados e talvez despertando para a necessidade de um setor que quase nunca deu importância para o marketing, né? O agro representa 27%, 30% do PIB brasileiro, mas na participação dele no mercado publicitário é quase zero, né? Então, ele se vende sozinho ou não tem talvez a cultura de fazer isso através de marcas, né? São mais commodities. O argumento pode ser qualquer um, mas o fato é que o agro ainda não despertou, como eu acho que vai despertar, para ser um player ativo, né, do marketing, que é a ferramenta mais necessária de todas para a gente dar valor. O marketing torna diferentes produtos iguais, né? Então, eu vi isso, assim, um potencial e o tamanho do ecossistema. Foi isso que mais me surpreendeu naquele momento. Que legal. Isso é bacana, e a gente nem... Porque é que nem você falou, né? Um amante do churrasco, um consumidor, mas no dia a dia a gente não para pensar no tamanho desse ecossistema. Não para. E o quanto, desde lá da ponta, igual você falou, se o pasto não tiver adequado, se não tiver ração, se o funcionário lá da fazenda não... Não, e a gente começou a discutir, a gente que eu digo ali, mas também a partir dali, e em algumas pessoas que têm um pouco mais de interesse pelo assunto, discutir por que o gado, então, no Uruguai, que é de pasto livre, que é criado livre, tem uma diferença na carne. A gente começou a discutir já um pouco até de uma coisa que não é. A gente não discute isso quando está comendo um arroz. Então, a curiosidade de que desperta produtos como esse, eventos como esse e projetos como esse, nos faz também pensar num todo, né? E isso é muito legal. Isso é muito legal, porque eu, por exemplo, sou nascido em Porto Alegre, mas embora trabalhe no interior. Então, assim, não é, como tu falaste, talvez muitos jovens não viram um fogo de chão. Mas a maioria também não viu o gado do pasto, não viu a criação de angus. Isso é uma coisa que fica assim no imaginário, mas não é do cotidiano, né? As crianças acham que a carne vem embalada do Zafari. Exato, que é dali. Né? Então, assim, a gente permitir que as pessoas também, ou provocar que as pessoas também reflitam um pouco sobre isso é muito legal. Até do outro lado, né? Se fala muito sobre a questão do clima, da influência da pecuária negativamente no clima, na geração de carbono, né? Então, a gente tem... a gente tem que saber. Tem que saber, tem que discutir e tem que também entender qual é a importância disso para a nossa identidade, para a nossa economia, né? Que é gigantesca. Né? Gigantesca. Gigante. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Tanto é que vocês vão repetir a dose com um reality. Sim, esse ano de 25 vem o desafio do Paleta no Grupo RBS. Então, nós saímos da Record, onde fomos muito bem recebidos. E onde depois eu fiz um outro reality de gastronomia lá, mas não era de churrasco. Mas agora no Grupo RBS, por entender que o Grupo RBS também fez essa leitura, que esse era um projeto que não podia ficar fora, então, do maior grupo, né, de comunicação do Rio Grande do Sul. E vai acontecer num modelo que eu acho que é mais, digamos assim, contemporâneo. Ele vai acontecer online, híbrido, né? Online, mas com todas as chamadas e o reforço editorial do offline, né? Então ele é on e off, né? Vai ser muito legal. É um modelo novo de atuação, né? As emissoras precisam se adequar ao online porque no off elas vão terminar. Tem que se atualizar. Sim. Tudo vai virar streaming. Não tem por que tu ter uma programação estática. Embora a programação estática gera nas pessoas uma ideia de rotina. E a ideia de rotina é muito útil no momento que tu tá, né? Mas não vai ter mais mercado, aquilo que não for news, né? O que é a notícia, o ao vivo, o tá acontecendo agora, não tem por que tu ver formatado num horário que não seja o horário do teu agrado, do teu... Então, o on demand, né? É o streaming, então já é, né? Globoplay, Play Plus, no caso da Record, SBT, Play, porque a gente não tem hoje como reeducar, né?
já tem 2 gerações tratadas de mais jovens na questão do online. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que adequar esse produto, que é uma grande janela assim, de geração de talento, né? Hoje a gente está celebrando aí a vitória da Fernanda Torres no Globo de Ouro. Um filme, aliás, quem não viu tem que ver, eu ainda estou aqui, maravilhoso. Mas essa geração de atores e de produtores, ela é fomentada e sobrevive, já que o cinema ainda engatinha no Brasil, graças a emissoras como a Globo, por exemplo, né? Sim. Telenovela. Que é um ecossistema que permanentemente deixa vivo e operante o audiovisual brasileiro, né? E o que tu enxerga, tu como produtor, o que tu, vou dizer, vamos formular a frase melhor. Como tu enxergas essa explosão de novos atores, novos influencers, novos comunicadores, né? Eu faço essa pergunta porque eu não venho do jornalismo, apesar de ser neto de jornalista, né? A Cristiane também não, e a gente está aqui comunicando, a gente está trazendo conteúdo, a gente está divulgando marcas, então eu acho que ficou... Jamais faríamos isso na TV. Exatamente. Talvez para chegar lá ia ter que ter uma marca muito consolidada antes. E hoje a gente está aqui. Como que tu enxerga esse momento da mídia, da televisão, enfim, do online? Vou fazer uma análise rápida, mas um pouquinho mais abrangente, tá? A internet democratizou a geração de conteúdo e também a audiência, tá? Então, eu hoje, como espectador, consumidor de conteúdo, eu posso hipernichar o meu interesse, né? Então, e de fato é verdade. Se eu quiser saber hoje como conserta resistência de chuveiro, tem 2, 3, 5, 10, 20 canais sobre isso, não só vídeos na internet. E esse hipernicho, ou seja, essa hipersegmentação só é possível na internet, porque eu não dependo de uma grade. Então, eu tenho horários sobrepostos disponíveis, né? Sim, sim. Tá, primeira coisa. Segunda coisa, o formato que a gente pode hoje fazer o programa de vocês é com alta qualidade, mas o formato que eu posso botar hoje um programa e um canal no ar é feito pelo celular. Tem alguns meninos fazendo grandes canais para crianças no celular com 20, 22 milhões de inscritos, né? E nem é celular dos melhores, às vezes até de gente, né? E é uma linguagem. A forma de editar, a forma de filmar já virou uma linguagem, né? Então, a gente está vivendo um momento que democratiza, ou seja, tem espaço para todo mundo falar do seu jeito, produzir da forma que dá e consumir o que quiser. Sim. Então, nesse ambiente é maravilhoso e é oportuno que surjam pessoas que são autoridade nos seus assuntos ou que dialoguem com autoridades dos seus respectivos assuntos para trazer um conteúdo, porque interesse existe. Quem vai determinar se vale a pena ou não é a audiência. Sim. Se tem audiência é porque tem interesse. Então, assim, é um ecossistema que se retroalimenta. É óbvio que tem muito podcast, tem muito conteúdo, e a maioria não vinga do ponto de vista da monetização, da duração. Tem muita gente fazendo porque é bacana, tem muita gente porque tinha um sonho de ser comunicador, tem tudo isso. Tem. Mas, ao mesmo tempo, as marcas precisam, e eu falo aqui um cara que trabalhou com marcas a vida inteira, precisam de produtos cada vez mais segmentados, né, para dialogar com o consumidor específico. Até porque hoje a gente tem as métricas, né, o algoritmo, a gente consegue identificar. Então, quanto mais relevante for um conteúdo, mesmo que para um público seleto, pequeno, reduzido, específico, mais mercado tem. E outra, né? E aí aquela própria, eu digo aquele hipersegmentar, aquele público, ele vai ser bombardeado pelaquela mídia específica para ele. Então o funil, né? Exato. O funil é muito mais, digamos, muito mais certeiro, né? Ele vai direto para. Exato. A gente na publicidade sempre quis, tem uma brincadeira que se diz, a gente sempre quis vender o restaurante perto da hora do almoço, né? Verdade. Então, por quê? Porque é na hora que a pessoa está perto de decidir sobre aquele assunto, né? Então, a gente, quando fazia plano de mídia, jamais programava a farofa para anunciar, por exemplo, na TV ou no rádio às 8 da manhã. Programava para anunciar perto da hora do almoço, para despertar o interesse perto da hora de decidir, né? Então, e pensar nesses formatos que antes eram mais estanques, hoje estão muito mais fáceis, porque hoje tu já tem a própria segmentação que o consumidor faz.
né? Pela procura dos assuntos. Hoje eu consigo pesquisar quais assuntos que são mais de interesse das pessoas e fazer um conteúdo sob medida, né? E antes eu tinha que catar as pessoas no genérico e ainda tentar. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que tem uma separação, uma seleção natural, né? Do quem faz bem feito e quem não faz. Como em qualquer negócio. Como em qualquer negócio. Mas existe uma chance de, pela primeira vez na história, de dialogar diretamente com o consumidor daquele segmento. E não é a gente que está dizendo quem está produzindo conteúdo, é quem está procurando o conteúdo que segmenta já o nosso produto, né? Exatamente. A gente vê isso muito no nosso programa, na Voz do Churrasco, tanto que a gente sempre fala que um dos nossos objetivos e algo que a gente percebeu nesse 1 ano de programa é que nós estamos construindo uma comunidade de valor. Deste ecossistema. Então, hoje, o nosso programa, ele vai ao ar às quintas-feiras, 8 horas da noite, e já virou rotina na cabeça dos nossos telespectadores. Eles esperam. Olha aí a necessidade da grade, que ajuda na rotina também, né? Ajuda, claro. Tanto que a semana que não teve, agora, fim do ano, eles perguntaram, e aí, não vai ter? Sim. E eles esperam mesmo. Agora que você me deixou viciado. Óbvio que a grande maioria não assiste ao vivo, não assiste ali na hora que lança, né? Sim. Mas depois eles assistem muito e assim, a gente percebe que é uma comunidade de valor mesmo. Inclusive, ano passado a gente teve um parceiro, que é o Zinho, o primeiro pão de alho do Brasil, que vai voltar ainda este ano. E o Zinho... Aliás, muito bom, né? Maravilhoso. E um pão que não era muito consumido aqui no Rio Grande do Sul e passou a ser muito consumido entre os nossos amigos assadores que passaram a colocar nos seus eventos. E ligavam pra gente e falavam assim, onde encontra aquele pão que vocês têm no programa? Não sabe nem qual é a marca. Porque vocês fazem um endosso, né? A chancela de autoridade. Isso é bacana. É muito legal, muito legal. Então, isso é isso que você falou, tanto da grade, mas é essa audiência. Então, a nossa audiência hoje, ela é majoritariamente masculina, mas a gente tem feito aí um trabalho para a gente atingir muitas mulheres também, porque hoje tem muita mulher no assado, né? A própria Clarice, que é uma expoente nesse assunto, e várias outras mulheres. Mas é nichado, o nosso programa é ultra nichado. Mas nichado para o assunto. Sim. Mas dentro do assunto tem vários segmentos dentro do próprio segmento, né? Sim. Que nós falávamos aqui todo o ecossistema. Então é um nicho que já ajuda muito, né? Porque tu seleciona os interessados, mas dentro desse assunto vocês podem e vão abordar muitas coisas interessantes, né? Trouxemos Exato. médico para falar de saúde, sobre os benefícios da carne. Muito interessante. Um produtor de... falar de turismo, falar de identidade, de marca, né? E a gente pode... Até eu estava esses dias conversando com uma prima minha que teve hotéis na França por muito tempo. E hoje ela está fazendo um trabalho que ela leva as pessoas para roteiros diferentes. Pessoas que já foram 30 vezes para a Europa, mas querem um roteiro diferente que ela leva, porque ela tem acesso a alguns restaurantes guia Michelin, coisa que a pessoa para reservar demoraria 1 ano, Enfim, ela tem acesso diferente. E ela contando, assim, que da importância desse negócio do pertencimento. Que na França tem muito isso. Então, na região da Normandia, onde ela teve hotéis, é a região do queijo Camembert. Então, lá as pessoas vivem em função desse ecossistema. Sim. Então, vira quase uma Disney do produto. Então, tu visita as fábricas, todo hotel tem um consumo na entrada, já na recepção de queijo Camembert, porque aquilo é um boas-vindas. Né? E aí tu gira em torno daquilo e todo o produto na Europa inteira sai, aqui no Brasil, mas tá lá, produto na Normandia. Sim. Origem, como se fosse aqui, origem Rio Grande do Sul, né? Então a gente tem que pensar nisso, porque isso é autoestima, valor, turismo, e turismo é a indústria limpa que mais cresce no planeta. Né? Exatamente. Isso é muito importante. Eu brinquei outro dia com o Santini, né, o secretário de turismo, a respeito de um prato, a canjiquinha. A canjiquinha é um prato considerado uma iguaria mineira, né, hoje no Brasil. Mas a canjiquinha, ela teve origem, na verdade, foi com os tropeiros. E ela é muito consumida no interior do Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. E aí eu brinquei com o Santini, falei assim, a diferença é que a gente se vende melhor. Porque eu falei, essa é a diferença, Santini, a gente sabe se vender melhor. Sim. Porque o mineiro, você chega lá, que é a minha terra, você chega lá, o queijo, igual você falou, é quase uma Disney. Né? Então, assim, no café da manhã do mineiro tem
todos os tipos de queijos, Não, né? E aí, a primeira vez que eu vim ao Rio Grande do Sul, eu tinha a impressão que eu ia chegar aqui, eu ia encontrar o Rio Grande do Sul igual é no acampamento Farroupilha, fumaça saindo do aeroporto, né? E aí eu fui pro Fest Tours, a maior feira de uma das maiores feiras de turismo da América Latina, e fiquei aqui 10 dias, eu não comi churrasco. Me levaram pra comer frustrada, fundi, saiu frustrada. Aí eu saí frustrada. Quando eu vim morar aqui, eu falei com o Eduardo Lázaro Zanello e a Marta, do Fest Tours, e falei, olha só, é uma vergonha vocês não receberem 15 mil agentes de viagens do mundo com churrasco. Concordo plenamente. E aí, pela primeira vez, nós levamos. Foi o projeto dela. Eu fiz um projeto e nós levamos churrasco. Eu vi uma mineira pra organizar. E nós levamos. Foi mesmo. Porque, e aí foi isso que eu brinquei com o Santini. Eu falei assim, a diferença é que a gente só se vende melhor. Mas é isso, é entender o quanto esse produto que é daqui, Precisa ser valorizado. ele tem que não só ser valorizado, mas ele pode ser, como o Zeca tá falando, explorado. Né? De forma que vai promover o turismo, vai promover e vai gerar muito mais renda para o Estado. Gera economia eu acho muito que mais. que o desafio do Paleta na televisão tenho certeza, né? Que foi um passo dado muito importante. Para mostrar realmente como é o churrasco, que nós amamos isso e que a gente pode levar isso adiante. A minha ideia, a ideia do Lu, a nossa ideia sempre foi fazer paralelamente um documentário, tá? E isso vai sair. Que é, digamos assim, aí sim resgatar de uma forma mais, com mais informação, com mais conteúdo, com mais relevância histórica, toda essa história do churrasco e trazer ela até os dias de hoje, né? Porque seria um complemento fantástico, né? Pra gente poder, porque, volto a dizer, a gente desconhece, enquanto o povo desconhece isso. Sim. E tu falou que veio no evento de turismo e não tem o churrasco. Lagoa Vermelha, terra do Santini. Sim. Amo de paixão meus amigos de Lagoa Vermelha, que tem um churrasco diferenciado, em estaca, o chapéu de bispo, cortes específicos. É a capital nacional do churrasco. Isso aí. Mas não tem onde comer um churrasco de segunda a sexta, quando não abre aquela churrascaria na saída lá. Então, assim, tu tá na capital nacional do churrasco e não tem uma churrascaria pra ir. Então, assim, e isso não é uma crítica, isso eu falei lá, porque a gente precisa, e não é fácil, porque depende de público, de economia, mas Inclusive, a gente mão de precisa obra, né? levar as narrativas ao pé da letra, assim, ó, tirar elas todas Sim. do papel, né? Fazer com que as narrativas não sejam só histórias, mas que elas sejam experiências, né? Então, é o museu do churrasco, é o selo da carne de origem do Rio Grande do Sul, é essa história contada no aeroporto, na hora que sai, na hora que chega, de alguma forma, né? A gente precisa disso, porque isso é reivindicar a nossa identidade. Você sabe que hoje a nossa farofa ela é vendida no aeroporto de Porto Alegre como souvenir da cidade. Porque quando lançaram, né, a capital mundial de churrasco, que é Porto Alegre, nós somos o primeiro produto a ter o selo capital mundial de churrasco. E aí, com isso, o aeroporto de Porto Alegre hoje tem algumas lojas que vendem como souvenir da cidade. Legal. A própria Secretaria de Turismo do Estado, muitos eventos que vão, eles pedem para nós um sachê da nossa farofa, colocam o selo Capital Mundial de Churrasco e distribuem nos eventos. Para poder, porque já que não pode levar carne para casa, avião, você leva um produto lembrancinha. que é gaúcho Claro. e que tem a ver com o churrasco. Então, é isso que você está falando, de tirar essas narrativas do papel. Capital Mundial de Churrasco, Porto Alegre. Me fala uma churrascaria com shows, com Uma casa de cultura cultura. gaúcha, uma casa de cultura gaúcha que o turista pode vir De segunda a segunda. segunda Não a tem. segunda. Não tem. Não tem? E também tem uma coisa que eu falava antes, e não uma crítica, mas é uma constatação do gaúcho urbano, né? E em referência, talvez, ao estereótipo do gaúcho do campo, né? Como ficou muito estereotipado, então a gente tem assim, aí tinha lugares, né, que tinha a dança na chula, aí tinha os boiadeiros, maravilhoso. Mas isso é um tipo, né, de representação do gaúcho, né? Então eu acho que eu, como porto-alegrense, e eu acho que muita gente se identifica também, a gente nunca se sentiu incluído nessa, digamos assim, exploração da imagem do gaúcho. Muitas vezes, até nos programas nacionais, né, de comédia, por exemplo, o gaúcho sempre muito estereotipado, né? E aquilo ali ajudou talvez a criar um certo ranço com esse tipo de programação e de cultura, que é maravilhosa, mas a gente deveria incluir, né? Até porque a história do Rio Grande do Sul, o Guerra dos Farrapos, é índios, é os negros, né? E não só o gaúcho típico peão de fazenda, né? Sim. Então, assim, tem uma história a ser contada ainda,
uma história a ser, digamos assim, construída a várias mãos, que tem uma oportunidade para vocês que são players do churrasco e para toda essa cadeia de marcas aqui. Essas marcas precisam abrir os olhos, tem muita oportunidade. A gente está sedento dessa emoção nostálgica. E tu acha que para ti, que trabalha com essa parte de audiovisual, tu acha que as marcas, quem não tiver nesse meio não vai sobreviver? No meio qual? No meio digital, com quem não certeza. tiver. Porque a mídia convencional, ela já era de super importância. Agora, e ela vem diminuindo, vem morrendo, digamos assim. E se eles não aderirem a esses novos modelos... Com certeza. Não, isso já é uma condição, já é uma barreira, né, que já não é de agora, tá? Não é de agora. Existe uma cláusula de barreira que é ou a gente fica contemporâneo ou a gente desaparece. Tá? Tem uma coisa Você acompanha a evolução ou você vai morrer. Vamos lá. Para te ser anunciante antes, como essas marcas aqui são, o termo vem de anunciar, né? Hoje nem se chama mais de anunciante, mas a concepção na publicidade sempre foi tratar os clientes de propaganda como anunciantes. E a gente não se dá conta, mas quem paga a novela, o jornalismo, a transmissão todo mundo é só a publicidade. Só o anunciante. Não existe outra... assinatura de jornal, isso sempre foi irrelevante. A única e grande fonte que paga toda a produção jornalística e de entretenimento do país é a publicidade, né? Então, a publicidade, para ser anunciante, tu tinha que ter um capital de médio a grande, de grande porte, tá? Para te ser um anunciante digamos, com uma abrangência regional, mas quiçá nacional, né? Sim. Então, tu já restringia um seleto grupo de empresas de um tamanho médio grande. Para fazer um flight, o flight era um período de veiculações, né? Uma campanha não é anual, uma campanha tem 2 meses, 3 meses. Para te botar uma campanha de 2 meses no ar nacional, até o advento da internet, não baixava de 30, 40 milhões de reais. Não tem como fazer, era impossível. Não veicula o É o que acontece hoje no intervalo do Big Brother, ou dentro do Big Brother. Que ainda existem produtos como o Super Bowl nos Sim. Estados Unidos, que é mais visto que toda a internet americana. Mas assim, mas ainda são, digamos, cerejas de bolos, minúsculo, né? Com o advento da internet, ficou democrático para empresas de qualquer tamanho. Hoje o cara de uma vidraçaria anuncia. Exato. Né? Então, isso é a parte mais bacana. Então, não participar disso para as marcas ou não atentar isso é abrir mão de um mercado gigantesco. Hoje, um jovem de menos de 20 anos, a não ser no interior, que o hábito do interior é um pouco diferente, Sim. E de classes mais baixas, que tem o hábito da televisão ainda também, e não por não ter o celular, por hábito familiar mesmo. A avó, Sim. liga a TV, vê a jornal, mas novela. os jovem é muito ruim de generalizar jovens, né? Mas as pessoas de menos idade não têm mais o hábito da televisão, nem do rádio. Não. Né? E aí como é que tu vai capturar esse consumidor? Tu vai ter que estar presente omnichannel, né? Em vários canais simultâneos para poder absorver ele em algum lugar, entender o comportamento e aí sim direcionar, né? Então a gente não tem mais, por exemplo, novelas como a gente tinha que davam 9, ou seja, a cada 10 aparelhos, 9 ligados no Vale Tudo, no Rock Santeiro. Isso não existe mais. Então, assim, parava literalmente o país parou para perguntar quem matou o Dead Hotman. É verdade. Sim. E aí se faziam promoções maravilhosas em cima disso, porque tu tinha uma audiência concentrada num evento. Todo último episódio de novela da Globo, da novela das 8, que passava às 9, todo final era uma loucura. Só que daí tu tinha também... Aí eles vão entrar em outro assunto, né? A qualidade muito grande de texto, o que se perdeu, né? Sim. Era muito melhor a qualidade das coisas. Agora, ficou mais democrático. Hoje eu consigo conversar com menos investimento e com mais direcionamento com o meu consumidor. E se eu souber fazer essa troca... E outra coisa, né? O saber usar a rede social também, né? A rede social não é mural para encher de propaganda, né? A rede social não é um catálogo, né? Não é jornalzinho do supermercado. É verdade, mas a rede social é humanização, né? É o uso, é o que deu errado, é o lado B, é o bastidor daquilo, é a curiosidade. Sim. Porque as pessoas estão ali para entretenimento, né? Então, conseguir dialogar no mesmo ambiente, né, do entretenimento. Sim. E não empurrar uma informação comercial para cima da pessoa, né? Aí que as marcas que fazem isso são marcas eternas. Sim. E pensar também tem uma coisa muito importante, Zeca, que eu vejo hoje das marcas, que é o seguinte: as marcas elas precisam também voltar a ter, por causa dessa banalização e dessa democratização. Primeiro democratizou, mas chegou em um determinado momento que as coisas ficaram também um pouco banalizadas. Então, hoje é muito importante que uma marca, quando ela vai fazer parceria,
seja com podcast, seja com programa, com embaixadores, que agora também virou um... Sim. Ela tem que fazer uma curadoria, ela tem que saber quem ela tá levando para a marca dela. Né? A gente conhece marcas aí que é triste, porque a marca é boa, mas você vai ver os embaixadores, é embaixador que estão... Eu tô falando do nosso ecossistema, tá? Fofoca do ecossistema. Mas é a marca que tá... O embaixador da marca, ele deve para um monte de gente. O embaixador da marca, ele é grosso com um monte de gente. Aí, ou seja, as marcas precisam começar a ter esse cuidado, não tem que ter uma... Me fala você como produtor. Não, como eu acho que deve ser a curadoria para fazer esse relacionamento. Mas, por um outro lado, como tu tem tanta oferta, é difícil também tu imaginar que lá na empresa, lá no marketing da empresa, exista essa capacidade de filtrar, uma empresa que atua em vários segmentos, conseguir também filtrar nesse grau de profundidade que tu, que é do ecossistema, consegue enxergar. Então, tem que dar um desconto também, porque existe muita oferta. Entendi. Né? Muita oferta. Agora, um bom profissional de marketing ou um bom departamento vai pesquisar o segmento, vai conversar com o segmento, vai fazer algumas experiências e vai conseguir tomar, então, as melhores decisões. Mas, de fato, nunca se teve tanta oferta, né? O que dificulta produtos bons e de qualidade, às vezes, a entrarem no mercado com a relevância que merecem pela enorme oferta. Sim, com certeza. Isso faz muito sentido. Mas os que têm conteúdo e consistência, eles vingam, mas realmente numa largada, no início de projeto, tu vai disputar atenção, às vezes, com quem não tem o menor comprometimento com aquilo que está vendendo. Exatamente. E aí descredibiliza, né? E aí uma ação que poderia ser algo benéfico, muito legal, vai deteriorando ao longo do tempo. E isso vai deteriorando a imagem das marcas. Exato. Mas vocês estão cercados de ótimas marcas, vocês entregam um ótimo produto. Já falei para vocês até fora do ar, que tem um potencial muito grande, e não só para vender que eu digo, vender é uma expressão que a gente usa na publicidade, mas não só para passar adiante informação, mas também para poder co-criar com os parceiros projetos sob medida, que é a coisa mais legal que tem hoje, né? Vocês são embaixadores de um ecossistema do churrasco. Geram conteúdo, mas também podem gerar experiências de acordo com a necessidade específica desses clientes, né, dentro do ecossistema. E aí a coisa se retroalimenta, né? A cocriação ela é incrível. A gente fez uma parceria com o próprio Paleta durante o acampamento Farroupilha, que o Paleta Atlântida estava ali tomando conta do Estância Harmonia, né, que é o primeiro piquete fixo do Parque Harmonia. E o Leon nos convidou para ir lá e a gente para fazer a cobertura ali do acampamento Farroupilha dentro do Paleta com a voz churrasco. Legal. Então isso foi muito legal. Então a gente gravou legal. pela primeira vez um podcast, lógico que eram videozinhos bem menores, mas show rolando no palco e a gente gravando ali o churrasco atrás. Não, foi muito legal. Teve um vídeo que a gente tava chorando porque a fumaça vinha no olho, ardia. Mas isso é a realidade. Então, essa cocriação também é muito legal. Que é essa construção dessa comunidade. E transmitiu a essência, né, do que é o acampamento Farroupilha. Às vezes, quem tá longe, né, não consegue ter a noção a fundo do que é o acampamento Farroupilha. Com certeza. Na verdade, até para desmistificar. Porque no acampamento Farroupilha não dá para ir, porque roubam, porque isso, porque tu vai te embarrar. Não, isso aí não existe. Hoje em dia, isso hoje aí não tem mais. Hoje o acampamento Farroupilha é um produto para a família. Que tu pode ir, tu pode botar no estacionamento. E até a profissionalização do próprio parque. Exato. Né? Então, a gente poder levar e mostrar isso aí lá dentro. Olha, cara, pode vir, tá rolando um show, é entrada livre, tem um churrasco aqui. Então, tudo isso aí, eu digo pequeno influencer, no pequeno comunicador, ele consegue levar, às vezes, o que... Claro, a RBS vai levar com uma... Sim. Muito maior, mas 8 da noite. Nós vamos poder transmitir isso a hora que for e sob demanda no Instagram ou no YouTube, enfim. Sim. E tem o interesse das pessoas de fora do Rio Grande do Sul também em consumir não só o churrasco, claro, mas também a informação sobre isso. Porque hoje... Eu não sei, não é um dado concreto, mas é uma sensação andando por esse país que hoje, na média, ou seja, na maioria das pessoas, deve ser o prato preferido, entendeu? Então o churrasco provavelmente é a celebração das famílias daqui até o Oiapoque, entendeu? Então a gente tem um produto que é nascido nessa região do mundo, vamos botar assim, Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul, customizado de uma forma muito nossa, que virou o churrasco, e isso foi exportado, cara. Sim. E virou a comida, talvez, número 1 do país. O prato número 1 do país. Quando lembra uma celebração, por exemplo, eu tenho certeza. Churrasco. E aí, nós estamos falando de um produto que a gente não soube
Carimbar. E se apropriar, né? Para a gente poder trazer para o Rio Grande do Sul essa relevância de origem que o Estado merece. Nós somos muito empreendedores, né? Nós somos muito respeitados como força de trabalho no Brasil inteiro. É um estado com muita história, né? Acho que é um dos estados que tem mais assim, amor à sua tradição, à sua história, faz questão de resgatar isso permanentemente. Mas o churrasco talvez seja um símbolo de tudo isso, porque ainda traz a questão da fraternidade, da comunhão, né? Do coletivo, né? Acho que isso ainda vai acontecer. E aí vai ser muito importante economicamente para a nossa região. E até a questão de turismo, né? Que nem a gente falou, a gente falaste de Lagoa Vermelha. Hoje, Porto Alegre, lá não tem uma churrascaria, aqui não tem uma casa de... Não é um CTG, né? É um lugar que tu possa chegar, porque às vezes o CTG... É a nossa casa de tango, né? Exatamente. Isso aí, é o Senhor Tango de Buenos Aires. Com aquele glamour. Ou é porque o turista quer aquilo. de Montevidéu. Porque é isso que o turista quer ver. Que são as nossas bandeiras, né? Mas então, isso também é bom por um lado, né? Tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Muita oportunidade. Exatamente, tem muita oportunidade para quem faz bem feito e para quem, como vocês, tem autoridade nesse ecossistema, até para saber separar o joio do trigo, né? Sim. E a gente tem que investir em entretenimento, porque toda a publicidade está caminhando para entretenimento, né? Eu já falava isso lá atrás, nas minhas palestras mais antigas, que eu dizia, olha, a publicidade vai virar entretenimento. Como não vai ter mais o horário comercial, porque eu venho de uma geração que eu criava um conteúdo que interrompia a novela, que interrompia o futebol. Então, a gente era intruso. Verdade. Então, tinha que fazer de um nível... Porque a excelência era altíssima. Tinha que fazer com bom... Pode ver que as grandes comerciais são bem-humorados, bem feitos. Tinha que fazer um nível de produção tão alto. E nós falamos de comerciais de 30 anos atrás que eram mais de R$1 milhão a produção. Imagina o propaganda Parmalat com aqueles bichinhos. Tinha que ser um nível tão alto de criação e produção para poder justificar a interrupção. Então, eu quero dizer, mas pelo menos valeu a pena. E o brasileiro amava, né, comercial. Então, porque o nível, o Brasil sempre teve um dos 3 maiores países do mundo em qualidade criativa. Mas daí, a gente não tendo mais a interrupção, no streaming não tem mais o comercial, não tem mais... A gente se perde, ninguém vai querer, então vou assistir o comercial, só eu. Então, a gente, para poder assistir uma marca, ela vai ter que vir disfarçada de entretenimento. Sim. Então eu vou ter que ver uma série como Sex and the City com uma propaganda de Nova York embutida, né? Exatamente. Eu vou ter que ver um filme, como já tem, e séries, e embutir de uma forma, não aquela forma estática do merchandising clássico, mas embutir a minha mensagem publicitária dentro do enredo. Alguém tomando alguma coisa, alguém... Mais do que isso, que aquele contexto seja favorável ao entendimento da importância daquela marca, como no caso que eu falei aqui da Prefeitura de Nova York para a série Sex and the City. Então se a gente entender que a gente está vivendo um ambiente que as marcas só funcionam no entretenimento, isso aqui é entretenimento. Sim. A pessoa não se obrigou, que ver isso aqui, senão eu vou parar de respirar. Ela vai porque eu quero, porque eu gosto. Então, é entretenimento na rede social, busca entretenimento no YouTube. No Spotify. Busca entretenimento no Spotify. Bom, eu tenho que entrar com entretenimento, com esse formato para poder falar de marcas, né? Falar de produtos, né? E aí entra esse novo momento da publicidade, que é a publicidade sendo entretenimento. Primeiro, passamos por essa etapa atual que nós estamos vendo, que é a ditadura do algoritmo, né? Isso vai acabar. Isso vai acabar. Hoje, muita gente achando que eu domino o segmento, porque a minha geração, assim, eu tenho 49 anos, minha geração é tipo os caras que faziam comercial pra TV e tal, e agora tá bem, tudo certo. Mas não estão emocionando ninguém. Estão fazendo cards ruins, com ideias pré-prontas e tal. Ninguém lembra assim, hoje eu vi um post maravilhoso, como tu viu os comerciais e repetia em casa. Não tem essa sensação. Porque não tem mais qualidade criativa. Quem que não lembra do cara da Bombril? E coisas históricas que ficam... Agora, vai ter o terceiro momento, que tu vai usar as ferramentas que hoje eu uso, mas não vai ser refém delas. Mas vai voltar a emocionar através da qualidade criativa do entretenimento. É verdade. Olha aí. É isso. E tu tá preparado para isso? Tô esperando por isso. Ô, Zeca, aproveitando o teu gancho, aproveitando você falando de publicidade, a gente falando de marcas, o nosso universo, o nosso ecossistema, a gente hoje tem aí um advento, né, desses assadores profissionais, que são até a galera que vai lá, né, participar do desafio. Ele que seleciona, né? Antes de eu perguntar disso, eu quero fazer o seguinte, como que esses profissionais... Como que, da sua visão, com toda essa sua experiência, com toda a sua expertise,
Qual conselho que você daria para essa galera aí, que eles são assadores, que são marcas também, eles são marcas. Como que eles podem e devem se colocar e trabalhar nas redes sociais? Muitos deles não têm ali muito costume com a rede social. O famoso sucrismo. Como que ele pode, como que ele vai conseguir, como que essa galera vai se vender daqui para frente? Além do cartãozinho de visita impresso. Ótima pergunta, Cris. Vou te dizer um negócio. Todos nós, depois das redes sociais, todos nós viramos veículos, tá? Então, nós somos um canal de comunicação próprio. Quem é autônomo, quem tem uma profissão que depende do... Porque se o cara é funcionário, talvez ele não tenha não enxergue um valor comercial na sua rede social e use apenas para relacionamentos sociais. Mas quem é um profissional, né, autônomo, ou no caso específico que tu está falando, que quer, digamos, divulgar o seu trabalho, não existe oportunidade melhor do que a pessoa entender que ela é um veículo. Não é só um produto, tá? Produto alguém te divulga, tu fala bem de ti, tu é um veículo, também tu tá levando informação que às vezes não é só tua. O erro de algumas pessoas é achar que por ela ter uma rede social ativa e depender dos relacionamentos comerciais que dela se originam, achar que ela tem que fazer autopromoção o tempo inteiro. E se eu entendo que eu sou um veículo, eu trago o André para falar de um assunto correlacionado ao meu, eu trago um outro assunto, eu não fico só na minha autopromoção, que também é chato às vezes. Sim. Né? Que é a lógica dos influencers que hoje está caindo. As marcas contrataram muito influencer e hoje estão deixando de contratar os influencers. Pode ver o movimento, né? É um movimento que está em baixa hoje da contratação, por exemplo, dos embaixadores influencers para as marcas. Por quê? Porque entregam pouco, porque não dá para mensurar, porque talvez não sejam tudo isso, uma série de coisas. Sim. Às vezes tem um número gigantesco de seguidores e não converte. Porque talvez não sejam seguidores reais. Então, ou qualificados para aquele. Ou qualificados para aquele. Estejam para aquele assunto. Exato. Né? Estejam para ver a pessoa de biquíni. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não se enxergar como um produto, que é a primeira coisa que a pessoa acha, né? Mas se enxergar como um veículo, né? Quem que eu sigo? Que tipo de perfil eu vou seguir eu como consumidor? Aquilo que me traz relevância de informação. Sim. Né? Se só for em cima da autopromoção, eu tenho que ser muito fã da pessoa ou admirar por outros atributos para permanecer. Né? Ainda mais se a pessoa tiver uma frequência de postagem alta. Agora, se ela for um veículo, ela me traz o assunto dela e assuntos correlacionados ao dela, eu me interesso pelo assunto, tornou relevante aquele canal, né? É verdade. Então, nós não somos produtos, nós somos veículos nas redes sociais. Nós que usamos comercialmente. Sim. Então, pense como veículo. O veículo pense como uma emissora de televisão, uma emissora de rádio. No teu canal próprio, tem a parte do comercial, tem a parte da comédia, tem a parte da informação, tem a parte do bastidor, tem a parte do... Tu é um veículo daquele assunto que tu escolheu. Daqueles assuntos que tu domina. Então, como veículo, a gente não se torna boring, chato, porque a gente não fica na autopromoção exaustiva, né? Que é um pouco de um egocentrismo assim, que já violento, já deu, né? Que é o que afasta muita gente da rede social profissional, tá? Sim. Às vezes o cara tem a rede social ali para amigos, mas quando ele pensa, não, eu vou botar uma rede social mais ativa, ele pensa, eu não quero me expor, eu não quero fazer dancinha, mas não tem que fazer dancinha, amigo. Mas é que ficou uma ideia de que a gente tinha que se expor ao ponto de estar nas trends. Fazer tudo que os outros fazem. Eu acho isso uma grande bobagem. Né? É a história de tu acordar e postar a xícara do café da manhã. Eu fico louco. É que nem no grupo WhatsApp, o bom dia, terça-feira. Né? É saber usar a ferramenta, né? Os caras que mandam umas fotos, vai no grupo. Bom dia, né? As fotos de paisagem. Se não sabe usar um grupo, ele passa a ser um pé no saco. Não, e o dia inteiro apitando, né? O cara já arquiva, então, acho que tem jeito. Encarar como um veículo e definir os assuntos que tu aborda naquele veículo, ou seja, imagina que nós estamos ainda na época da televisão, assim, tu vai assistir esporte, tu vai no Sport TV, ali não vai ter a novela, mas ali tu sabe que tu vai encontrar esporte. Eu tenho que entrar na tua rede social e saber os assuntos mais ou menos que tu vai tratar ali, porque daí eu me identificando com os assuntos, não só contigo, a tua página passou a ser relevante para mim. O Grupo Rede Globo faz lá com todos aqueles canais. Canal Viva, você vai ver só aquelas novelas antigas. Tudo. Você vai ver o GNT. Globo, tem tudo. Tudo. Então é tudo segmentado, mas ao mesmo tempo é um veículo para comunicar aquele assunto. Tudo. Então o profissional assador, né, que ele quer se colocar nas redes sociais, ele quer se tornar relevante e ele quer usar... Na verdade, a gente tem que começar a trabalhar alguns termos também, né? Uma coisa é presença digital, Exato. outra coisa é influência digital. E a gente precisa entender que nós somos
influenciadores da nossa própria marca. Então, presença digital é você estar lá, postar tua xícara no café da manhã, bom dia, e depois, no domingo, você postar o almoço com a mãe. Isso é Sim. presença digital, Sim. você tá na internet. Sim. Influência digital é você, de fato, fazer isso que você tá falando, né? Usar a sua rede social como um veículo para levar informação a respeito daquele tema que você, de fato, torna relevante. É isso que eu entendi? Exato. E também tá Eu tô fazendo pergunta, não tô afirmando. Não, tá correto. E também tá disposto ao ônus disso, né? Sim. Que é da superexposição mesmo, né? Por exemplo, eu já tive 2 momentos. Hoje eu tô no momento de rede fechada e tal, mas não quer dizer que ali na frente eu não... Porque a gente tem que também ter o ônus entender o ônus e o bônus. O ônus é, por exemplo, assim, talvez uma exposição de família, a gente tem filho pequeno, tudo isso passa pela cabeça. Claro, ainda mais num país que... Eu quero ter uma rede, de repente, para postar ali o aniversário do meu filho, postar uma coisa, mas será que eu vou postar numa rede que é aberta? Não sei. Então, assim, tudo isso passa. Então eu vou ter, já vi muita gente, então eu vou ter 2. Sim. Mas é trabalho dobrado também. Não, tá louco. Mas tinha muito isso, né? Muito, a pessoal e a profissional. Só que na prática não funciona. Então, se tu quer essa vida de monetizar e de gerar conteúdo, também tu vai entender que esse ônus talvez seja não ter tantas postagens pessoais ou ter o cuidado para não fazê-las de maneira que possa te trazer algum tipo de perigo. Risco. Sim. Nós estamos no Brasil, né? Sim, Então, a gente tem que pensar nisso. Exato. Então, e tem muito hate, tem muita gente maluca na internet, né? Então, assim, eu acho que pensar como veículo, desde que a gente tenha consciência que a gente vai ter que ter frequência para poder relevância e também consciência sobre os eventuais ônus, né? Aí, com isso dominado, tem mais a que fazer. Como eu pessoalmente tenho dúvidas, eu permaneço fechado. Mas o seu cliente, ele tá no offline. Porque o seu cliente, ele quer ficar online, só que o teu cliente, ele quer a tua ajuda para ele entrar de cara no online. Mas o seu cliente, ele tá num outro canal. Eu vou te dizer que eu vivo um conflito, assim, que muita gente deve viver isso aí, que é a gente transita, né, nessas duas... Né, por exemplo, esse novo reality do Grupo RBS, eu vou apresentar. Tu vai apresentar ele? Vou apresentar. Que legal. Né? Então... Essa exposição por si só, e não foi nenhuma reivindicação minha, uma contingência, essa exposição por si só, talvez me obrigue ou me faça ter um pensamento de novo, um olhar sobre a minha rede social de uma forma mais veículo e menos pessoa física. E assim a gente vai ter que abrir, porque eu sou a pessoa que eu fui lá seguir a Jéssica do outro, eu sigo todo mundo, eu sou... Sim. Eu fico hackeando as pessoas, eu fico... Não, mas eu já tive gente que eu sou stalker. Eu dou muita palestra, já tive gente que me segue, assim, de palestra, coisa, depois diz, mas tu não posta nada. Não posta nada. Eu tô querendo tanto pros outros que pra mim eu não me preocupo. Sim, mas a partir do momento que você vira apresentador, é óbvio que eu vou querer te seguir. É claro que eu vou querer te seguir. Então, te torna uma figura pública. Não tem jeito, não tem como fugir. E esse é um dilema do momento atual que a gente tá vivendo, né? Antes a figura pública era a figura que de fato tinha uma exposição macro na sociedade, ou estava num canal de televisão, ou era alguém muito famoso na sua área. Sim. Hoje, figuras públicas, todos somos, né? Porque todos todo mundo exposto a... Exatamente. Cada um compartilha, se tiver 3, 4 mil seguidores, cada um compartilha, meu, o cara fez isso, olha aí. Exatamente. E aquilo ali já vira, manda 20 para um, 10 para outro, quando vê, tem... Exatamente. Um monte de gente vindo. Eu ficaria horas aqui batendo papo com o Zeca, porque é sempre uma aula. Zeca, antes de encerrar o programa, eu queria fazer só mais uma pergunta. Bora. Já que a gente vai falar do desafio do Paleta, né? O que você diria aos assadores que sonham em se destacar, ou até mesmo participar dos programas de TV, principalmente pro desafio do Paleta? Para esse pessoal aí que tá se inscrevendo, qual que é o conselho que você daria para eles? Ou a dica? Bom, como é um produto de audiovisual como esse aqui, não basta só fazer o churrasco bem feito. A gente está falando também da questão de imagem, de postura na câmera, de também saber que existem componentes, né, dessa composição toda que vão além da capacidade técnica. Personagem, quase. Então, mas é um pouco assim, postura, imagem pessoal, um pouco de um olhar atento também, uma questão também do figurino. Tudo isso em ambientes altamente visuais, como é o ambiente da televisão e da internet, que a gente primeiro consome com os olhos, depois com a atenção da audição. A gente precisa ter dar uma atenção completa para essas pessoas. Então eu digo,
elaborem melhor a sua presença em vídeo, façam mais testes de vídeo, gravem mais vídeos em casa, façam mais experiências que nos provoquem evoluir na questão da desenvoltura no vídeo, porque não só para o programa, a vida hoje é vídeo. Então a gente precisa ter profissionalmente um pouco mais de desenvoltura para até conseguir novas oportunidades. Então, outra coisa, se a gente vai participar de um evento, de um produto que tem uma exposição grande, nós estamos falando ali de milhões de views, nós temos que encarar isso como uma oportunidade de monetizar o resto do nosso trabalho. Então, que as pessoas tenham na ponta da língua, né, um pouco do que elas fazem, onde encontrá-las, que é aquela coisa da prestação de serviço, né? Quando aquela banda ia na Xuxa, dizia, para shows leaks 21, 22... No mínimo tem que saber e tem que ter uma forma reduzida, né, de a gente poder, então, vender os nossos produtos ou serviço, porque as oportunidades surgem. Mas, às vezes, a figura fica tão focada na capacidade técnica de fazer que esquece de se vender, né? Então, eu digo isso, tenha mais desenvoltura em vídeo. Hoje é fácil, pode desenvolver em casa, Sim. gerando vídeos, experimentando na internet. E outra também, uma preocupação completa. Às vezes um adereço que tu traga para a tua imagem, às vezes e a gente faz muita consultoria também com a minha esposa, ela faz muita consultoria de figurino. Às vezes um adereço que tu incorpora na tua persona, criou uma identidade que te lembra pro resto da vida. Temos um exemplo aí, o MacGyver, O MacGyver? O MacGyver é um deles, Com né? aquelas coisinhas, a roupinha Com do bombeiro? A roupa do bombeiro. A roupa do bombeiro. E assim vai, entendeu? Então a gente, assim, não tô dizendo que tem que ter um adereço, mas Sim, olha a sim. importância do todo. Né? Porque Destaca, no final né? das contas, o que vai ser julgado ali tudo é um contexto. E Não como é é que tu, só a e como é que técnica. tu, por exemplo, a pessoa participou de um episódio por um motivo A, B ou C, não foi adiante. Como é que tu retém aquela memória daquela participação de 20 minutos que tu aparece bem mesmo em câmera 10? Tu tem que ser uma figura mais fácil de memorizar. Então, esses elementos como figurino, como adereço, como postura, como um bordão, como talvez uma frase de apresentação, uma coisa que tu repita, que é o bordão, te tornam mais memoráveis. O MacGyver, ele fez consultoria, porque ele tem tudo, né? Ele Agora que tem eu tô tudo. aqui pensando, o MacGyver, ele tem tudo. E não por acaso É, e não- venceu, e né? sim, Não e ele- só pela capacidade, Sim, porque os sim. outros também eram ótimos, Sim, né? mas no final das Mas é o contas, combo. ele era um combo. Combo. Ele era o combo. Combo. Inclusive da frase, né? Como é que é a frase do MacGyver? Só coisa boa. Só coisa Olha boa. aí, viu só? Aí, tá vendo? A gente decora. Então, É só coisa o MacGyver boa. foi uma aula. Eu vou trazer ele aqui Vamos pra falar trazer mais ele, disso. de Vocês novo. já têm, tu tem a tua entrada que tu sempre Sim. começa da mesma forma. Isso são formas da gente ter mais rapidez na memorização, na lembrança. Porque se tu vai repetindo, isso se torna um bordão e isso vira um mantra, facilita a nossa lembrança. Então, tudo que a gente puder facilitar para que as pessoas lembrem da gente como produto é fundamental. Muito bom, hein? Olha aí. Muito bom, foi uma aula. Quem assistir até o final e quiser se candidatar ao desafio do Paleta, eu ia revisar isso daqui. É. Eu iria rever. Fora todo o resto dos algumas conteúdos, né, vezes. Cristiane? Sim, mas eu Não, ia olha, pegar essa parte aqui e eu ia fazer o dever de casa. hoje foi Porque, uma Cris, aula. só para encerrar, desculpa, só para não perder Claro. o gancho. A pessoa participa de um programa como esse, mas ali é o início, não é o fim. Ali começa uma série de convites para eventos, uma série de convites para programas. Então, se a pessoa encarar aquilo como uma Oportunidade. oportunidade de começar, de abrir uma porta e uma janela para uma série de oportunidades que virão, ela vai dar mais atenção para essas coisas do que se imaginar que é só a minha participação num programa, né? Exatamente. É verdade, olha aí. Muito legal. Quantos Ó, ensinamentos para hoje, todos hein, que galera? Ó, participaram dos outros, aproveitem a onda que virá aí agora novamente, que volta ao ar este ano. Aproveitem a onda e falam, eu participei do primeiro. É. Eu, se fosse essa galera, utilizaria, E se não espero utilizou vocês ainda. lá, hein? Não, teremos Com novidades certeza. no É. desafio do Paleta. Eu vou falar ao vivo, eu no mínimo espero que seja a farofa do desafio. Bora? Não dá spoiler, Cristiano. Não, eu tô pedindo, eu tô falando, eu quero ser a farofa. Pode até não ser a... Enfim, eu quero estar lá de alguma forma. Já é oficial do Paleta. Este ano- Vamos divulgar. A El Capitã é a farofa oficial do Paleta Atlântida 2025, agora no maior churrasco de beira de praia do mundo. 2025, orgulhosamente. Dia 25 de janeiro. 25 de janeiro. A El Capitã é Em a farofa Xangri-Lá. oficial
Paleta Atlântida. Que isso momento aí na empresa, hein? Um convite feito pelo Lu, pela Carol, né? Pelo e Marcão. Também foi indicação pelo Marcão, mas também foi indicação de alguns assadores. Então a gente agradece muito aí a essa comunidade que a gente está construindo. Que nos apoia, né? Que gosta dos nossos produtos, gosta das nossas pessoas, gosta do nosso conteúdo aqui. Porque a gente faz para vocês entregar conteúdo de qualidade, informação, desenvolvimento profissional. Olha que quantas dicas o Zeca trouxe aí para você que está trabalhando, que é profissional liberal, que é dono de empresa, que é um dos apoiadores dono aqui. De casa de carne, dono de tudo. Açougue, todo mundo. Todo mundo. Acho que isso aqui é uma aula para que, independente do setor ou do ramo que atue, isso é conteúdo, é informação que talvez custasse alguns milhares de reais para você comprar fora e você tá tendo ela de graça aqui em 1 horinha do seu dia. Sim, e o Zeca não é barato, hein? O Zeca não é barato, então, hein? O Zeca é um profissional de altíssimo gabarito. Consultoria obrigado. Com ele aí para você que precisa. Tá aí. Deixa o contato pro pessoal te procurar aí, Zeca. Eu falei tanto disso, né? Falou. Então, quem quiser entrar em contato para a gente falar de projetos de entretenimento, projetos de conteúdo, publicidade em geral, enfim, gestão de carreira, também que eu faço muito, acabei não falando que não era o foco, né? Hoje faço muita gestão de carreira, imagem e reputação, né? Para políticos, empresários. Né? Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, Zeca Honorato, Honorato é com H, ou pelo telefone 51 999 55 77 17. Olha aí. É isso aí. Instagram para entrar em contato, porque ele não publica muitas coisas. Mas estamos revendo. Mas é isso, Zeca. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você está corrido, já está em cima da tua hora. Mas eu agradeço. Foi uma honra bater esse papo aqui com você. O presente dele tá aí? Tá aqui o presente do Zeca. Ó, aliás, eu adoro o slogan para comer de colher. Tá no pote. A melhor farofa do Brasil, farofa de comer de colher. Maravilhoso. Tem um presente da Barão para ti também, hein? Coisa boa. Presente da Barão e é o capitão, a nossa é claro. erva lá de casa. Tá bom, muito obrigado. Meu amigo, muito obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço. Tamo junto, né? 2025 Obrigada, tem bastante Zeca. coisa para fazer junto, né? Com certeza. Com certeza. André, então vamos agradecer mais uma vez. É o Capitão, patrocinador master desse programa. Desse programa. Barão Erva Mate Chás há mais de 50 anos ao Lara do Gaúcho. Frigorífico Borrússia, o maior frigorífico de suínos do estado do Rio Grande do Sul, feito pela nossa gente. Asiana, o melhor restaurante asiático do sul do Brasil, também presente no Litoral Gaúcho, ali na Avenida Central, em Atlântida. Temos o Estúdio Liper, estúdio odontológico lá do Dr. Lucas, um dos melhores estúdios odontológicos de Porto Alegre. Dom Cássio Selime. Dom Cássio Selime, facas com alma, né? Eli Couros. Eli Couros, o melhor em artigos em couros. E Marcelo Bolinha, referência em carnes e linguiças aqui em Porto Alegre. Faltou alguém? Não, e já deu para sentir que este ano o programa está mais incrível ainda, agora de casa nova e muita novidade por aí. Então, novos parceiros. Acompanhe, isso aí, novos parceiros. Acompanhe. Se você está no YouTube, ativa o sininho, começa a seguir, encaminhe para todo mundo, encaminhe para até quem não gosta de churrasco, encaminhe porque vai aprender a gostar. Porque não é só churrasco, aqui é muito mais conteúdo. E nos acompanhe nas redes sociais também, a Voz do Churrasco. Um grande abraço. Um abraço e até o próximo.